Vamos à última fronteira. Partimos para a conversa com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Miguel, e começamos por falar sobre Marte. Vamos rapidamente a todo vapor para Marte, porque temos notícias do passado, do presente e também, eventualmente, do futuro. E o passado conta-nos primeiramente sobre água. Temos sempre que falar de água quando falamos de Marte, e uma das notícias desta semana, ou da semana passada, fala de um enorme oceano em Marte. Os cientistas pensam, desconfiam, durante muito tempo, que Marte, no seu início, nos seus primeiros tempos, terá tido um oceano, que poderia ser um oceano mais ou menos global, e tinha tanta água que permitia ter uma profundidade média de cerca de 140 metros. Ora, num estudo agora divulgado, um estudo feito por uma equipa multinacional de astrónomos, diz-nos que se calhar pode não ter sido bem assim. Porquê? Porque eles mediram a relação entre dois tipos de água. Nós conhecemos a HH2O, aquilo que conhecemos frequentemente na Terra, mas há também um outro tipo de água, chamada água pesada, e como o próprio nome indica, sendo um bocadinho mais pesada, ou melhor, semi-pesada, a força da gravidade, digamos assim, consegue prendê-la um bocadinho mais ao planeta. E, portanto, quando os astrónomos medem a relação entre a água normal, mais leve, e esta água semi-pesada, conseguem então conhecer um bocadinho da história de como desapareceu a água, que hoje, obviamente, não está presente em Marte, ou não está tão presente em Marte. E foram, sobretudo, para as zonas perto dos polos, porque é ali que ainda reside aquela água que, no fundo, nos conta a história hidrológica de Marte. Conclusão a que chegaram? Chegaram à conclusão de que, provavelmente, Marte não terá tido um oceano global, mas sim um oceano, sobretudo, que cobriu cerca de metade, ou um bocadinho menos de metade, do hemisfério norte de Marte. Estamos a falar de um oceano que terá tido cerca de 20 milhões de quilómetros cúbicos. Dito de outra maneira, terá coberto cerca de 19% da superfície de Marte. Só para teres um termo de comparação, o nosso Oceano Atlântico cobre cerca de 17% da nossa superfície, a superfície da Terra. E, portanto, em vez de um oceano global, não, se calhar, o que Marte teve foi um oceano muito localizado, sobretudo na zona do hemisfério norte. O que é muito interessante nesta investigação? É que não foi feita através, ou melhor, estes resultados não nos chegaram através das sondas que estão a orbitar Marte ou através dos rovers que estão em Marte. Não. Foi tudo feito através de telescópios na Terra, que têm uma enorme capacidade de poder ler essa diferença da água, dos dois tipos de água que existem em Marte, e que durante 6 anos, esta equipa de investigadores durante 6 anos esteve a fazer precisamente essa leitura da quantidade de água presente em Marte, fazendo uma extrapolação daquela que terá escapado. E, continuando na cena da água, vamos falar de canyons. É que Marte está repleto de todo um conjunto de desfiladeiros, de canyons, e também diz-nos a ciência que a água terá tido uma importância fundamental no escavar, digamos assim, da superfície de Marte para criar precisamente este tipo de canyons. Não são bem estes canyons que nós estamos a ver neste momento, mas de qualquer forma, um dos mais conhecidos em Marte é o Vale dos Marinheiros. Para teres uma pequena ideia, são cerca de 10 km de profundidade. E então um grupo de investigadores foi aos Andes, no Chile, para tentar perceber Marte. E então o que é que eles foram fazer aos Andes? Eles identificaram cerca de 36 canyons e agruparam em 2 grupos diferentes. Um dos grupos tinham canyons que estavam sobretudo virados para o vento, portanto tinham uma grande influência, digamos assim, do sistema de ventos dos Andes, e o outro nem tanto, nem por isso. E então o que é que eles descobriram? Descobriram que nestes canyons dos Andes, parecidos com aquilo que terá sido os canyons formados em Marte, o vento, e não a água, o vento é 10 vezes mais eficaz, mais rápido a formar o sistema de canyons do que propriamente a água. E o que aconteceu nos Andes foi mais ou menos o que terá acontecido precisamente em Marte. Portanto, quando nós vamos estudar a geografia de Marte e aquele sistema de canyons, se calhar temos que dar mais importância ao vento, que também soprou com grande intensidade em Marte, e não tanto, digamos assim, à água. E vamos então falar de notícias do presente, também ainda em Marte, para falar do Curiosity. Já não falamos daqui do rover Curiosity, que está em Marte e que está a poucos metros de completar uma maratona. Imagina tu a quantidade de quilómetros que já percorreu em Marte. E então chegou precisamente a uma zona chamada Vale da Maratona, e a notícia interessante que ele tem para nos contar é que está a analisar rochas que nunca tinha visto. Rochas com uma composição geoquímica muito diferente daquilo que encontrou até agora, com uma grande concentração de alumínio e de sílica, e que, portanto, são rochas que desafiam o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre a geomorfologia
precisamente de Marte. São as últimas notícias, precisamente, do Curiosity. E uma nota rapidamente para o futuro, para referir a estas rochas que falámos precisamente do Curiosity, este conjunto de rochas que estamos a ver neste momento. E dando um salto ao futuro, apenas para te referir de uma pequena proeza tecnológica chamada MOXIE. O MOXIE é um pequeno instrumento, tem cerca de 10 cm, é uma espécie de um cubo, tem cerca de 10 cm de lado, e que vai ser incorporado na próxima missão a Marte, da NASA, em 2020. É uma pequena grande máquina. Porquê? Porque permite transformar dióxido de carbono em oxigênio. E o que eu posso dizer deste MOXIE é que o protótipo que existe neste momento consegue produzir cerca de 20 gramas de oxigênio por hora. O grande objetivo deste MOXIE é, um dia, os cientistas poderem enviar para Marte um foguetão vazio e este MOXIE, que já estaria precisamente na superfície de Marte, conseguir encher esse foguetão de oxigênio. Nós não estamos a falar de ficção científica de transformar Marte numa nova Terra, não. Estamos a falar de construir um foguetão com oxigênio para uma viagem depois de regresso dos astronautas de Marte para a Terra. Porque é que é extremamente importante termos esta quantidade de oxigênio? Bem, eu vou dar um número que consegue explicar muito bem isso. É que este MOXIE pode permitir uma poupança de 3 a 4,5 mil bilhões de dólares numa futura missão tripulada em Marte. E isto porquê? Porque são precisos cerca de 300 a 400 toneladas de combustível e um custo de aproximadamente 10 milhões de dólares por lançamento para colocar apenas uma tonelada de oxigênio em Marte. E, portanto, se nós tivermos lá uma pequena maquinazinha que consegue apanhar o dióxido de carbono da atmosfera de Marte e transformá-lo em oxigênio para uma futura viagem de regresso à Terra, eis então uma maneira muito inteligente de poupar muitos milhões em futuras missões tripuladas. Miguel, e o que é que a investigação espacial tem a ver com Alzheimer? Bom, porque se calhar nós vamos lá acima também para perceber um bocado como é que podemos erradicar, ou pelo menos perceber melhor algumas das doenças mais emblemáticas, digamos assim, do presente da humanidade. A doença de Alzheimer só em Portugal afeta cerca de 90 mil pessoas, nos Estados Unidos são cerca de 5 milhões de pessoas, e a cada 67 segundos há um novo diagnóstico de Alzheimer. Porque é que é importante nós enviarmos ou conhecermos o Alzheimer no contexto espacial? Bom, em primeiro lugar, explicar o que é o Alzheimer. É que ao longo da vida, enfim, com características mais ou menos hereditárias, nós temos um conjunto de proteínas no nosso cérebro que, ao longo do tempo, juntam-se, agregam-se e começam a sufocar autenticamente as células nervosas do nosso cérebro. O que, enfim, dá origem a tudo aquilo que nós já conhecemos na doença de Alzheimer. No contexto da microgravidade que encontramos na Estação Espacial Internacional, nós reparamos que esse tipo de proteínas, este tipo de fenómenos, acontece a um ritmo muito diferente e eles não sucumbem ao seu próprio peso, precisamente porque estamos em um objeto num ambiente de microgravidade. E presentemente está na Estação Espacial Internacional uma pequena experiência chamada SABOL, ou Self-Assembly in Biology and Origin of Life, e que vai tentar perceber, precisamente, não é encontrar uma cura para a doença de Alzheimer, não é isso, é tentar perceber como é que, ao longo do tempo, este conjunto de fibras de proteínas consegue asfixiar as nossas células nervosas. A desconfiança dos cientistas da NASA que estão por trás desta experiência é que, se calhar, a resposta para isto é muito mais simples do que aquilo que nós pensamos. Será que tem a ver com a temperatura? Será que tem a ver com os níveis de alguns minerais que estão presentes no nosso sangue? O que é certo é que são este tipo de experiências realizadas a microgravidade que podem ajudar a perceber melhor como é que o Alzheimer evolui ao longo da vida de uma pessoa. Portanto, curiosamente, a resposta para um dia erradicarmos o Alzheimer pode estar lá em cima, numa Estação Espacial Internacional. Miguel, resta-nos a imagem da semana. O que é que nos traz hoje? Bom, eu trago-te aqui, vamos a um altar, que é uma constelação do Hemisfério Sul. É uma das últimas imagens disponibilizadas pelo Observatório Europeu do Sul e esta imagem é absolutamente um jardim zoológico cósmico. E porquê é que eu digo isso? Por uma razão simples. Porque o que nós temos aqui é enxame de estrelas nebulosas, regiões de formação estelar, algumas estrelas de grande massa. E isto tudo este mosaico que estamos a ver foi criado a partir de 500 imagens individuais e demorou cerca de 56 horas a realizar-se, portanto, a termos esta imagem que nós estamos a ver neste momento. E já agora, já que estamos na parte final, um convite muito rápido para que na próxima quarta-feira, no dia 18, às 21h30, quem conseguir, obviamente, esteja presente na Universidade de Aveiro
porque a cosmóloga Marina Cortês, do Observatório Real de Edimburgo, estará lá para falar sobre energia escura, que é um dos maiores constituintes do universo, que nós sabemos muito pouco ou praticamente nada, e a doutora Marina Cortês é uma das mais reputadas cientistas mais conhecidas, cientistas portuguesas no estrangeiro, e que estará na Universidade de Aveiro, portanto, eu repito, quarta-feira, dia 18, às 21h30, para falar sobre energia escura. Miguel, obrigada e um bom domingo.